Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. O mundo do franchising é uma das formas mais poderosas de escalar negócios, mas também carrega mitos, desafios estratégicos e operacionais. Quem nos ajuda a entender e navegar nesse universo com clareza e experiência é o André Friedheim, ex-presidente e atual conselheiro da ABF, sócio-diretor da Francap, com mais de 30 anos liderando projetos de franquia em varejo, além de estar por trás de marcas como Café do Ponto e Casa Pilau. Hoje ele vai nos mostrar o que funciona e o que não funciona no modelo de franquias. É Masterclass, pessoal. Friedheim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, cara. Muito bom, cara. Nós já nos conhecemos há anos e é sempre um privilégio ter você aqui comigo, cara, que a sua sabedoria nesse lugar é incrível. Muito aprendizado, sem dúvida alguma. Começa me contando um pouco dos números de franchising atual do mercado brasileiro. Qual o impacto que esse segmento tem na economia brasileira? Hoje, 2,5% do PIB brasileiro vem de operações de franquia. São cerca de 200 mil franquias instaladas no mercado brasileiro, um faturamento que chega a 250 bilhões de reais, mais de 7 milhões de empregos gerados diretamente e 3.300 franqueadoras operando no mercado brasileiro. Então, é um mercado forte, o franchising representa muito na economia brasileira e vem crescendo ao longo dos últimos anos. Agora, da onde que surge essa importância do franchising no mercado brasileiro? Como é que se compara o mercado de franchising brasileiro com os Estados Unidos, por exemplo? O Brasil é o quarto maior mercado de franquias do mundo. Estados Unidos é o primeiro, China, Coreia do Sul, e logo atrás vem o Brasil. Tá? E o Brasil é um país super evoluído na questão de franquias. A gente é muito profissional, as empresas franqueadoras são de vanguarda, com muita tecnologia, com muitos sistemas, elas estão hoje muito mais preocupadas com a seleção dos melhores franqueados para fazerem parte da rede delas. Então assim, a gente não tem uma diferença tão grande na questão do que é o franchising. A grande diferença é a escala. Uhum. Enquanto no Brasil cada rede franqueadora tem em média 60 unidades, nos Estados Unidos cada rede franqueadora tem em média 400 unidades. Uhum. Então a gente está falando de poder de escala. Uhum. Essa é a grande diferença. Não é em tecnologia, em sistemas, em processos. É na escala, é no tamanho do mercado consumidor. E o que você acha que faz, ou seja, do ponto de vista de negócio, esse mercado ser tão importante aqui no Brasil? Que característica que o Brasil tem, o que é similar ou diferente a esses mercados que você citou, que faz do nosso mercado um mercado tão potente para esse tipo de investimento? Acho que a gente tem algumas variáveis, Marco. Acho que, primeiro, o tamanho do Brasil, né? É impossível você fazer gestão de operações de franquia ou de operações de lojas próprias, vamos chamar assim, em Porto Alegre e em Manaus. Então a franquia, ela acaba entrando muito bem quando a gente tem territórios muito grandes. A gente tem uma questão tributária no Brasil, que é o regime do Simples, que também incentiva muito a questão da franquia. Uhum. Muitas operações de varejo não param de pé no lucro presumido ou no lucro real, mas elas param de pé quando a gente tem o modelo do Simples. E isso faz com que o franchising também cresça bastante. A gente tem uma questão no Brasil do empreendedorismo por necessidade e não tanto por oportunidade. Perfeito. Né? Então, quando eu preciso empreender, quando eu preciso me tornar útil, quando eu não tenho emprego, etc., então eu preciso investir, eu preciso operar, trabalhar. Uhum. Então a franquia também passa a ser uma opção interessante, porque quando a gente compara montar uma franquia ou montar um negócio de maneira independente próprio, tem números do Sebrae que falam o seguinte: num período de 10 anos, 80% dos negócios independentes fecham no Brasil. Nesse mesmo período, 10% das franquias fecham. Então o que eu estou dizendo não é que não existe risco, 10% fecham, mas teoricamente é 8 vezes mais interessante você montar uma franquia, você tem menos risco do que você montar um negócio independente. E a que você atribui esse risco menor? Cara, aí para mim, o que define franquia para mim é a palavra acesso. Eu tenho acesso a uma marca, eu tenho acesso a know-how, eu tenho acesso a ganhos de escala,
eu tenho acesso a uma propaganda mais profissional, de maior impacto, eu tenho acesso a uma rede de negócios. Então tem um livro que eu gosto bastante, que é do Jeremy Rifkin, que chama A Era do Acesso. Ele foi escrito em 2000 e ele fala exatamente isso. Vale mais o acesso a curto prazo do que a propriedade a longo prazo. E isso é a essência da franquia. Em termos de escala, fundamentalmente também, né? Total, total. A escala é o nome do jogo. A gente tem ganhado escala aqui no Brasil, ainda muito menor do que tem no mercado americano, no mercado chinês, no mercado coreano, por incrível que pareça. Mas a gente está num caminho bom. As franquias estão hoje mais seletivas, criando grandes grupos franqueadores aqui no Brasil, grandes holdings de franquias, e isso faz com que elas comecem a ter maiores ganhos de escala também. O Friedrich, a gente já se conhece há muitos anos e você é, de fato, uma das pessoas mais reconhecidas nesse mercado de franquias. É muito pouco provável que alguém esteja inserido dentro do mercado de franquias que não saiba quem você é. Então, você praticamente começou o mercado de franquias no Brasil há muitos anos atrás. A dinâmica do mercado de franquias no Brasil vem mudando ao longo do tempo. Como é que você faz um resgate histórico da dinâmica do mercado de franquias lá do início da tua trajetória até hoje, cara? Cara, excelente pergunta, Marco, porque vem realmente mudando. E eu vou dar alguns exemplos para você entender exatamente. Eu acabei de falar que franquia é acesso. Acesso à marca, acesso a know-how e acesso a um território para você operar. Mas isso tem mudado, tá? Hoje eu falo que você tem que, mais do que dar acesso a uma marca, você tem que gerar demanda para o seu franqueado, para a sua rede, para a sua marca. Então, não é só eu ter uma marca forte, mas é como eu gero lead, como eu gero tráfego para o meu franqueado. Mais do que know-how e território, eu tenho que ter hoje sistemas, eu tenho que ter tecnologia embarcada, eu tenho que ter processos muito bem definidos para ganhos de eficiência pelo meu franqueado, e eu tenho que ter serviços. Eu costumo falar que uma franqueadora, a área de operações de uma franqueadora deveria se chamar área de sucesso. Ela tem que buscar o sucesso do seu franqueado. Tá? Então, hoje essa é a dinâmica. E indo para esse conceito, eu falo o seguinte, cara, por que o Uber, o Airbnb não são franquias? Olha só, eles têm uma marca forte, eles geram demanda, geram leads para os seus operadores, que são terceiros, donos dos carros, donos dos imóveis, tem uma plataforma para fazer cobrança, tem todo o sistema colocado. Então, teoricamente, o iFood não deixa de ser, talvez ela seja a franqueadora do futuro, usa ativo de terceiros, gera lead para esses ativos e fica com take rate. Então, eu estou mudando do conceito de royalties e fundo de propaganda para um conceito de take rate, entendeu? Gerando demanda, prestando serviços e dando toda a parte de sistema, infraestrutura, plataforma, para que os meus terceiros, com a minha bandeira, operem. Do jeito que você está falando, daqui a pouco eu vou achar um jeito de franquear a Vidi também, viu? Porque de uma certa forma ou de outra a gente se enquadra dentro desse contexto que você trouxe. Bastante interessante do teu ponto de vista, cara. Mas na prática, na realidade do dia a dia do mercado de franchise, isso que você trouxe é mais uma promessa ou é já uma realidade, por assim dizer? Cara, você tem hoje franqueadores que já fazem muito isso. Eu vou dar um exemplo, tá? Sem querer aqui fazer propaganda, nem é meu cliente, nada disso. Mas você pega o Buda Spa, que é um negócio de spa. Hoje, 35% dos clientes que vão nas franquias do Buda Spa já são gerados pelo próprio franqueador. A franqueadora tem um time de tráfego, de growth, de marketing, focado não em ações institucionais de marca ou venda de franquias. Óbvio que eles estão preocupados com isso, mas eles têm um time só de growth, só para gerar lead para o franqueado. Entendeu? Então, hoje, eles que vendem os pacotes de massagem que vão ser depois tratados ou realizados lá na base do franqueado. Então, você realmente você tem empresas de limpeza que vendem os clientes e que depois o franqueado ele acaba ficando com o trabalho da operação propriamente dita. Todo o back
dessa operação, ela é feita pelo franqueador. Óbvio que o franqueado também tem que vender, Claro. etc. e tal. Mas boa parte de um processo de vendas, etc., de geração de leads, acontece também pelo franqueador. E qualquer negócio pode ser franqueado, né? Existem negócios que fazem mais sentido ser franqueado do que outros. Na tua experiência de 30 anos, que apostas você olhou e falou, putz, isso aqui não acho que não vai dar, mas deu certo, ou aquilo, puxa, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo e não deu. Como é que você traz essa luz para a turma que está eventualmente querendo buscar fazer do seu negócio ser um franqueador? Eu sou do tempo das páginas amarelas, tá? E tudo que tinha nas páginas amarelas é passível de você tornar uma franquia. Desde que você tenha marca, desde que você tenha um diferencial competitivo, desde que o teu produto ou o teu serviço não seja uma moda, mas seja alguma coisa perene, desde que você se estruture para prestar serviços para a sua rede de franquias. Como eu te falei, aqui no Brasil a gente tem uma característica tributária. E isso viabiliza muito a operação de franquia. Esse é o grande boom do franchise no Brasil. Se você pegar o mercado americano, você só tem franquias de alimentação e de serviços. Você não tem no mercado de franquias americano vestuário, ótica, não. Porque lá eles têm acesso a crédito e têm gestão. Então, aonde você tem que manipular produto, que é alimentação, né? Você tem que transformar produto ou prestar serviço, justifica a franquia. Esses bens duráveis, venda de colchão, de óculos, de não sei o quê, não tem uma rede de franquias lá, tá? No Brasil, pela questão tributária e pela dificuldade de acesso a crédito, a gente então tem franquias desses modelos. Perfeito. De Boticário, de Chili Beans, de Óticas Carol, do que a gente quiser aqui. Né? Tem 1 milhão. Então assim, tudo é passível de se tornar uma franquia desde que você se estruture para ser um franqueador. O franqueador não é simplesmente um canal de distribuição para os meus produtos ou para os meus serviços. É toda uma prestação de serviços para garantir o sucesso do meu franqueado. Então, tudo que vem com tecnologia, tudo que a gente já tem falado aqui. E no teu ponto de vista, os desafios são maiores para marcas maduras, ou seja, marcas que já estão bem estabelecidas, já são de conhecimento público, ou o desafio é maior, mas ao mesmo tempo também tem já as suas estruturas, né, enfim, já montadas, ou o desafio é maior para uma marca que está começando agora e já quer começar dentro do sistema de franquia? Como é que você vê esses dois opostos? Para uma marca que está começando, porque ela ainda tem que fazer a marca, né? Para uma marca madura, ela já tem o reconhecimento de mercado e a gente compra muito a questão. A marca te dá segurança de alguma forma, né? Tanto para compra de produto, quanto para compra de uma franquia, né? Eu prefiro comprar uma franquia de uma marca de chocolates conhecida do que uma marca que está começando agora. Perfeito. Tá? Então, mas a gente tem grandes cases de franquia que são recentes, de 3, 4, 5 anos para cá, que cresceram enormemente, né? E que agora, na verdade, a franquia é muito também de você aproveitar aquela oportunidade e franquear, e depois você vai corrigindo a tua rota, vai melhorando os teus processos. Então a gente tem muitos casos de sucesso, tanto de marcas tradicionalíssimas que criaram sistemas de franquia, que é um novo canal de distribuição para aquela marca, quanto marcas novas, novatas, que fazem um excelente trabalho, que já criam o seu modelo de negócios baseado na franquia. Essas marcas mais tradicionais não, né? Elas não criaram um modelo de negócios para a franquia, elas criaram com uma outra intenção, entenderam que a franquia pode ser uma boa estratégia. Tem marcas novatas que já criam modelos de franquia, já se estruturam, já pensam no projeto arquitetônico para facilitar o processo de expansão, já pensam num software para facilitar o processo de expansão via franquias. Então, eu acho que tem oportunidades para ambos, com os desafios de ambos também, né? De ter uma marca mais reconhecida ou de ter processos menos ou mais estabelecidos. Exatamente. E como é que você tem acompanhado, enfim, na tua consultoria, esse conflito entre o canal físico e o digital?
o online e o canal físico, entre as lojas próprias e as lojas franqueadas, ou seja, como é que está, enfim, como lidar com uma realidade presente nessas discussões entre franqueador e franqueado? Como é que você tem direcionado a governança desses processos para que possa existir aí uma certa acomodação de todos os interesses com esses conflitos inerentes do negócio? Marco, se tem uma coisa boa da pandemia que a gente pode tirar para o varejo e para o franchising, foi que a gente começou a ter a integração dos canais de venda das empresas franqueadoras. A pandemia trouxe isso para a gente, né? O que antigamente existia um grande conflito, e concordo com você, vendas pelo site é do franqueador, você franqueado fica somente naquela sua lojinha física dentro dessas 4 paredes aqui. A pandemia mudou tudo isso. Os franqueadores começaram a perceber que o custo de servir, o custo de entrega do produto, né, para o consumidor final, é muito melhor eu usar a minha franquia como um hub logístico para ter custos menores e para ter mais velocidade na entrega, do que mandar um produto aqui de São Paulo para entregar lá em São Luís do Maranhão. Então por que eu já não uso a base do meu franqueado ali para fazer com que esse cara tenha mais clientes? A gente divide, a gente hoje cria câmeras de compensação dentro de empresas franqueadoras para regular toda essa questão do e-commerce. Então, a pandemia que fez isso. A gente acabou integrando canais de venda. O franqueado hoje participa da venda digital do franqueador. Tá? Muitos franqueadores colocaram os seus novos canais de venda embaixo das operações de franquia. Você pega o Boticário, hoje a venda direta do Boticário é feita pelo franqueado. Então, o franchising talvez seja, dentro dos segmentos de mercado que existem, o que está mais utilizando, o que está mais integrando canais de venda dentro dos seus processos. Pobre talvez seja a empresa franqueadora, que eu conheço poucas, tá? Que talvez não estejam fazendo isso. Porque aí a gente tem uma oportunidade, um ganho de eficiência incrível. Bom, aparentemente o tema então está pacificado, por assim dizer. Pacificado. Porque de fato, anteriormente, essa era uma grande questão e gostei do que você trouxe. O lado bom da pandemia foi ter todo mundo sentado na mesa, se ajustado nos processos, falar, vamos todo mundo ganhar, ao invés de a gente ficar nessa disputa aqui, perde e ganha. É isso aí. Os próprios agregadores trouxeram isso, né? Sim. Putz, hoje a dinâmica de um iFood, né, de um outro marketplace, me fugiu o nome do... Cara, o maior marketplace que tem... Mercado Livre. Pô, iFood, Mercado Livre fizeram com que tudo isso... Né, hoje, a gente tinha a questão do território que eu falei para você. Hoje, quem define o território na questão digital de uma franquia de alimentação é o iFood. Dependendo, eu tenho 2 lojas, uma aqui no shopping Vila Olímpia e outra aqui no shopping Iguatemi. As duas estão a 3 quilômetros de um mesmo ponto, de um endereço qualquer, que pediu um produto. Quem vai falar se é a loja do Vila Olímpia ou a loja do Iguatemi que vai entregar aquele produto é o iFood, em função do rating da loja, do tempo de preparo do alimento. Então, não é mais o franqueador que está dando as cartas da questão territorial. O iFood que está dando essas cartas. Então, a dinâmica mudou bastante. Isso é benéfico para o sistema de franchising, porque a gente acabou tendo que se adaptar para essa nova dinâmica. Boa. Eu não queria deixar de passar essa nossa conversa sem falar da importância da experiência de compra e de serviço dentro das lojas, né? Como é que você avalia isso dentro da agenda das organizações hoje franqueadoras? Porque você trouxe a questão do acesso, você trouxe a questão do serviço, mas você trouxe a questão da tecnologia, mas como é que você vê as franqueadoras nesse contexto de colocar de fato lá o shopper no centro das estratégias de negócio deles e como que eles estão providenciando as melhores experiências nesse sentido? É excelente a tua pergunta, Marco. Assim, por tudo que eu estou falando, o franchising ainda é feito de varejo físico. Tá? O nosso negócio ainda óbvio que a gente tem uma franquias de serviços, ok?
mas a essência do franchising ainda é o varejo físico, ainda é a loja. Eu acho que na pandemia o e-commerce cresceu bastante, aí você deve ter números muito melhores do que eu, mas também agora está meio que estabilizado, né? E o varejo físico continua sendo muito importante. Então, na franquia, o nosso varejo físico, além de ser um grande hub de distribuição de produtos, etc., que eu já falei, a gente também hoje tem que dar muita experiência para o consumidor. E a experiência não é só uma experiência no atendimento, é uma experiência muito maior, muito mais sensorial, sensitiva, uma experiência que envolve os sentidos, né? O olfato, o tato, você poder entrar dentro de uma loja de maquiagem, de produtos de beleza e ser maquiado ali na hora. Você hoje cria, e as franqueadoras estão muito preocupadas com isso, em prestar, dentro de lojas físicas de produto, agregar serviços para que essa experiência se torne muito mais imersiva e que você se levante da cadeira e vá até uma loja física e não compre tudo por internet. 85% das vendas do varejo ainda são feitas em lojas físicas e vão continuar a ser feitas em lojas físicas. Então, sim, a gente, óbvio, os franqueadores, isso custa um pouco mais caro, né? Você dar todo esse tipo de experiência, mas com certeza isso atinge tua primeira linha, melhora a tua primeira linha, melhora os resultados da tua operação. Então, o franchising está muito preparado para isso. Muito bacana esse teu ponto de vista, cara. Agora, para a gente encerrar, André, você também senta no Conselho Mundial de Franchising. Ou seja, você está observando não só aquilo que está acontecendo na realidade brasileira, mas também no mundo todo. Como é que você enxerga o desenvolvimento do franchising nos próximos 3 a 5 anos, cara? Cara, eu sento no Conselho Mundial, eu sou o chairman do Conselho Mundial de Franquias, que fica em Londres. Volto a falar que a gente no Brasil continua fazendo um franchising maravilhoso. O franchising daqui 3, 5 anos, ele é um franchising que vai trazer muita tecnologia, vai embarcar muita tecnologia em todas as operações, inteligência artificial, etc., para ganhos de eficiência. Perfeito. Tá? A gente continua crescendo e operando em shopping centers. No Brasil é muito interessante. Os shoppings no Brasil, diferentemente dos shoppings nos Estados Unidos, que estão sofrendo um pouquinho, a gente aqui continua crescendo e a relação simbiótica entre franquias e shopping center continua crescendo, porque os shoppings no Brasil, eles são no centro das cidades. Perfeito. Diferente dos shoppings americanos, que são mais suburbanos, exatamente. Exato. Aqui não. Aqui faz parte da vida do brasileiro, do dia a dia do brasileiro. Então, eu acho que é muita tecnologia, é o franqueador vindo com essa nova dinâmica que eu apresentei logo no começo aqui do nosso papo, é ele se preparando para gerar demanda. Quer dizer, o franqueador também está se movimentando para poder atender um franqueado cada vez mais profissionalizado, que exige muito mais, que está se tornando multifranqueado. Tem um multifranqueado aqui no Brasil e como nos Estados Unidos. Marco, não sei se você tem... Olha esse número que incrível, cara. Os 200 maiores multifranqueados americanos, 200, faturam o mercado de franquias brasileiro inteiro. Não brinca. 200 caras lá fora faturam os 250 bilhões de reais que a gente fatura. Mas com um detalhe. Enquanto a gente fatura 250 bi com 200 mil operações, eles faturam esses mesmos 250 bi com 35 mil operações. Para você entender o ganho de eficiência, como eles são eficientes, como eles são... E é isso que a gente tem que ganhar. É escala, eficiência, é o nome do jogo. Maravilha. André, super obrigado pela tua presença aqui no Video Talks. Foi incrível te ouvir. Você de fato é um cara que representa como poucos esse mercado. E eu espero que todos vocês tenham gostado dessa conversa e anotado tudo que ele falou aqui, porque tem grande valia. Valeu, Marcão. Show de bola, cara. Valeu. Turma, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do Video Talks. Um abraço. Tchau, tchau.